Flamengo, campeão inédito da Copa Libertadores Sub-20. Vasco da Gama, eliminado para a Laranja Mecânica da Baixada Fluminense. Julgamento de Gabigol por tentativa de fraude no doping. Treta entre Vene, Casagrande e Cazé. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de segunda-feira muito feliz com a eliminação do Vasco, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Like, não é inscrito? Se inscreva, não nos seguem? Passem a nos seguir. Isso é muito importante para o crescimento do canal, muito importante para o nosso trabalho e assim vocês nos ajudam a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias, porque notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Vamos começar aqui com boas notícias, né? O Flamengo foi campeão, né, da Libertadores Sub-20. O Flamengo bateu aí o Boca Juniors de virada e conquista o título inédito da categoria. Parabéns para a garotada do Ninho, parabéns para Chola, grande destaque. Cara, jogadores do Flamengo aí se destacando muito nessa competição, inclusive tem notícia sobre o Chola aí. Estão querendo comprar o nigeriano. Rapaz, CSKA. Vou trazer essa informação aqui, ó. Flamengo é campeão da Libertadores da América Sub-20 em uma final eletrizante contra o Boca Juniors. O mais querido venceu por 2-1 de virada. Lohan, um dos grandes nomes da partida, com um gol e uma assistência para o nigeriano Chola. O confronto aconteceu no estádio Domingos Burgano, em Maldonado, no Uruguai. É isso aí, rapaz. Agora o Flamengo disputará também de forma inédita, o Mundial de Clube Sub-20. Inclusive, o Boca Juniors é o último campeão. E o adversário do Mengão vem da Liga Jovem da UEFA. Times europeus aí que atualmente está nas semifinais. Olha os times. Porto de Portugal, rapaz, que encara o Milan da Itália, e o Nantes da França, que pega o Olympiacos da Grécia. Um desses quatro aí vai ser o adversário do Flamengo na final do Mundial de Clubes, que vai acontecer aqui no Brasil e pode ser realizado no Maracanã. É isso aí. Vai ficar a cargo da diretoria do Flamengo escolher o Maracanã ou qualquer outro estádio. É lógico, é claro e evidente que o Flamengo vai escolher o Maracanã para esse grande evento. A conquista inédita do Mundial de Clube para a garotada Sub-20, cara. Lohan e Chola estão jogando muito. Aqui, ó. Um dos grandes destaques da equipe, Lohan, assumiu a responsabilidade do jogo e fez uma atuação histórica para salvar o rubro-negro. O meia-campista tem apenas 17 anos de idade e já integra a equipe Sub-20 do Flamengo. Antes de se tornar campeão da Glória Eterna, neste domingo, Lohan havia conquistado o brasileiro da categoria no ano passado. É uma das grandes promessas do Flamengo. Aí a multa dele é lá em cima, né? Nascido e criado na Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro, Lohan chegou à Gávea quando tinha 13 anos de idade. Ele impressionou olheiros rubro-negros enquanto defendia o Madureira. E hoje a joia já desponta como uma das grandes promessas do clube. O Flamengo enxerga o potencial de Lohan, estabeleceu uma multa altíssima para o mercado. O craque, que completa 18 anos em julho, tem contrato até o fim de 2025. Quem desejar tirar o garoto do ninho do urubu, né, no final desse vínculo, terá que arcar aí com 50 milhões de euros, cerca de 270 milhões de reais. O Flamengo, com certeza, deve fazer um novo contrato com o atleta para prorrogar esse tempo aí e aumentar essa multa aí, que deve chegar a $500 milhão. Pode ter certeza disso. E falar em outra joia aí, nas categorias de base, né? O clube russo demonstra interesse e o Flamengo pode perder destaque do título da Libertadores Sub-20. Um dos gols da decisão foi marcado pelo atacante Chola. Além dele ter feito esse gol, em outras partidas, ele deu assistências. Cara, o moleque é muito bom. Ele veio de uma lesão, né? Era dúvida ainda se ia para a Libertadores, conseguiu se recuperar a tempo e foi titular absoluto. E lembrando, esse título que o Flamengo conquistou da Libertadores Sub-20
foi com 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos que disputou, né? Então aqui, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o nigeriano pertence ao Remo Star da Nigéria e está emprestado ao Flamengo com a opção de compra de 450 mil dólares, cerca de 2 milhões e 200 mil reais. Bagatela para o Flamengo. O Flamengo não pode perder esse jogador. Não pode, por 70% dos direitos econômicos de Chola. O Flamengo pode obter, né? Tem a opção de compra. Prioridade é do Flamengo. O CSKA da Rússia assinou com uma oferta de 700 mil dólares, cerca de 3 milhões e 400 mil reais pela mesma fatia. Sendo assim, o Flamengo deverá ser comunicado em breve para saber se tem interesse de exercer a opção de compra e ficar em definitivo com o atacante. Espero que sim. Espero que sim. Como o Chola está emprestado ao Flamengo com opção de compra, mesmo com o interesse dos russos, a prioridade é do Flamengo. Se o clube decidir contratá-lo, o nigeriano aí assinará em definitivo com os carioca, mesmo com a proposta do CSKA sendo maior para o Remo Star. O Flamengo não vai dar esse mole. Não vai dar esse mole mesmo. Com relação, ainda falando da garotada, ainda falando desse título inédito aí, torcedores do Flamengo pedem a Aerofá para os campeões da Libertadores Sub-20. Eles devem estar chegando assim no Brasil por volta de 10h30, 11 horas da manhã. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, eles já chegaram, já até aconteceu a Aeroflá e eles merecem. Aqui, ó. O Flamengo emitiu um comunicado para informar que os campeões continentais Sub-20 irão chegar na cidade maravilhosa entre 10h55 a 11 horas da manhã, desta segunda-feira. Assim, torcedores começaram o movimento nas redes sociais para tentar criar uma grande recepção para os garotos do Ninho. O título da Libertadores Sub-20 é um grande marco para a categoria de base do Flamengo e deixa o nome de toda essa geração marcada no clube. Afinal, o time só não venceu a competição em sua terceira participação, como foi o primeiro time da história a conquistar o título, primeiro clube da história a conquistar o título com 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos. Assim, muitos rubro-negros pedem a Aeroflá para acompanhar o desembarque. Abre aspas para o que disse uma torcedora. Todo mundo que mora no Rio de Janeiro tem que ir. É a primeira vez na história que os meninos ganham a Libertadores e invictos. Fecha aspas. Outra disse aqui, ó. Esses meninos merecem todas as organizadas indo prestigiar esses garotos. Não somente pelo feito, mas em memória sempre dos meninos do Ninho. Essa conquista também é deles. Fecha aspas, disse um outro torcedor, seguindo aí o mesmo caminho de muitos outros torcedores. Rapaz, merecem sim. Como vocês sabem, estou com problema no joelho, estou com 2 próteses, a cirurgia deu errado, né? Estou tentando resolver isso, mas quando eu conseguir operar novamente, vocês vão me ver aí todos esses eventos relacionados ao Flamengo, né? Seguindo aqui, adversário definido, Cria do Ninho marca, Nova Iguaçu vence, Vasco encerra aí a sua participação no Campeonato Carioca. Entrou de férias aí, a Laranja Mecânica da Baixada Fluminense deu férias antecipada para o clube Vasco SAF, né? Final inédita pela primeira vez na história do futebol. Futebol carioca, né? Flamengo e Nova Iguaçu fazem a final do Campeonato Carioca, né? E neste domingo, ontem, o time da Baixada Fluminense venceu o Vasco por 1-0 na semifinal realizada no Maracanã. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Bill. Fala, Bill! Bill! Mulher do Bill, filho do Bill, cria da categoria de base do Flamengo. Rapaz, ele sai do Flamengo, mas o Flamengo não sai dele. Depois de ter sido amassado no primeiro jogo, né, no empate de 1-1, Vasco da Gama fez toda aquela presepada, teve o público de 60 mil pessoas, vamos botar ali que 59 mil eram vascaínos, né? E foram atropelados pelo bonde do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que foi o único time que fez gol no Flamengo. Ah, mas foi com o Mário Jorge, mas fez gol no Flamengo, né? O Nova Iguaçu avançou no placar agregado aí, afinal na ida no domingo, dia 10 passado, as equipes empataram em 1-1. E, além disso, o time laranja tinha vantagem de igualdade, pois
fez melhor campanha do que o Vasco na Taça Guanabara, ficando na segunda colocação, e é rival do Flamengo. Rapaz, o Vasco ficou em terceiro. O Fluminense, pior ainda, ficou em último aí, e ficou pior ainda o Botafogo, né? Vamos lá. Mesmo com o mando de campo do Nova Iguaçu, o Vasco jogou em casa. Afinal, a grande maioria eram torcedores cruzmaltino. Porém, a atuação abaixo da média do clube de São Januário irritou os presentes, que vaiaram alguns atletas, principalmente o meia Praxedes. Eles cantaram lá, vergonha, time, sem vergonha nenhuma na cara. Ao longo da semana aí, Ferdi, Vasco, Nova Iguaçu e o consórcio Maracanã, gerido por Flamengo e Fluminense, trocaram farpas aí para que o jogo acontecesse no tempo sagrado. No entanto, o esforço do clube de São Januário, o Vasco SAF, não adiantou e o sonho do título do Campeonato Carioca acabou. Aos 29 minutos do segundo tempo, após rápido contra-ataque, o centroavante Carlinhos, vice-artilheiro da competição, recebeu na entrada da área e deu um lindo passe para o Bill. Fala, Bill! O cria das categorias de base do Flamengo deslocou o goleiro Léo Jardim e a bola beijou a trave e entrou, causando um silêncio pouco visto na história do Maracanã. É aquele chamado silêncio ensurdecedor. Meu amigo Fábio Moura, um abraço, companheiro! E mesmo com o Vasco perdendo ontem para o Fluminense, ele se torna vice do Flamengo. Como assim, PQD? Vou trazer para vocês aqui, ó. Neste domingo, né? Dia 17, 60.429 pessoas foram ao Maracanã para assistir ao jogo entre Nova Iguaçu e Vasco. Apesar da quantidade significativa de torcedores no estádio, a partida não seguiu superior aos 63.422 presentes em Flamengo e Madureira. Sendo assim, o rubro-negro lidera o ranking de maior público do Campeonato Carioca até o momento, enquanto o Cruz Maltino é o vice. Até nisso, né? Até nisso, o clube Cruz Maltino é vice do Flamengo. Rapaz, mas eu tô vibrando muito. Gerou muitos memes lá na minha página Maurício de Paula Santos, lá na Azulzinha. Rapaz, tem muitos memes do Vasco, ainda tinha mais. Só que ia ficar enjoativo, eu falei, não vou colocar mais não. Vou deixar ele no decorrer do Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui, né? Agora vamos falar aqui sobre data FIFA. O torneio estadual, Campeonato Carioca, será paralisado aí devido à data FIFA. Com isso, Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Varela e Vina viajaram para se apresentarem à seleção do Uruguai. Por meio de publicação nas redes sociais, no domingo, né, Arrascaeta compartilhou a foto aí acompanhado de Nicolas de la Cruz, Guilherme Varela e Matias Vinha. Na ocasião, o quarteto de uruguaios estavam rumo ao país de origem, já que a seleção dos atletas possui amistosos contra o País Basco e Costa do Marfim, nos dias 23 e 26 de março. O Campeonato Carioca vai ficar paralisado até lá, né? Falando nisso, Tite deu 3 dias de folga para o elenco do Flamengo, domingo, hoje e amanhã. E se reapresentam amanhã, se eu não me engano, às 16 horas, no CT do Urubu. Não sei o horário ainda não, mas se apresentam amanhã para dar início aos trabalhos aí visando o jogo da final do Campeonato Carioca, que não vai ter vantagem, tá? Nem Nova Iguaçu nem Flamengo vão ter vantagem no placar. Tá entrando ali 0-0. Quem construir os melhores placares, melhores resultados nas duas partidas, será aí o campeão, né? Além da ida de Matias Vinha, né, Varela, Nicolas de la Cruz e Arrascaeta aos amistosos do Uruguai, o Flamengo terá outros 2 desfalques nos treinos durante a data FIFA. Isso porque o técnico Dorival Júnior convocou Fabrício Bruno e Ayrton Lucas para a seleção brasileira, enquanto o Chile aí deve confirmar a ida de Eric Pulgar. Após a data FIFA, o Flamengo tem um compromisso importante pela final do Campeonato Carioca. Na ocasião, o rubro-negro enfrenta o Nova Iguaçu no último fim de semana de março, dia 31, e no 1º de abril, na primeira semana de abril, que será no dia 7 de abril. Os jogos serão dia 31 e dia 7 de abril. Inclusive, a FED confirmou que os 2 jogos serão realizados no Maracanã. É isso aí, galera. 2 jogos
no Maracanã, dia 31, dia 7 de abril. Cara, tá tendo, meus queridos e minhas queridas, tá tendo muito reboliço entre Flamengo e FET, né? Sobre arbitragem e outras coisas mais. Só que a diretoria do Flamengo aí preza em manter um bom relacionamento com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né? Nos dias que antecedem aí essa decisão do Campeonato Carioca. Cacau Cota se pronunciou e olha só o que ele disse, abre aspas. Quem olha para o retrovisor bate o carro. O que passou, passou. Temos que olhar para frente. Já demos um passo para a final e agora é trabalhar e olhar para frente. O que importa não é só a final do jogo. O que importa é levantar a taça. Fecha aspas, disse o diretor. E ele continuou aqui, prestou atenção no que disse Cacau Cota. Abre aspas. Dos últimos 5 anos, nós ganhamos 3 títulos com essa mesma FERJ. Em 2024 pode ser o 4º. Errar é humano, só não pode errar direto. A gente tem um trabalho de bastidores, com conversas diárias. Hoje mesmo já falamos com o pessoal da comissão de arbitragem e marcamos reunião. Nessa semana é mais uma de uma reunião. Entendeu? São mais uma de uma reunião. Vocês estão tendo várias reuniões com a FERJ, com a comissão de arbitragem para tentar ajustar as coisas e manter um bom relacionamento, acrescentou, fecha aspas, acrescentou Cacau Cota. Cara, outra coisa, sem Pix, Flamengo não receberá premiação da FERJ caso ganhe o Campeonato Carioca. Né? O Campeonato Carioca aí conheceu os finalistas da competição. Contudo, o Flamengo não receberá premiação da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Né? Isso porque a última vez que a FERJ pagou a premiação aos finalistas do Carioca foi em 2020. À época, o campeão e o vice receberam aí uma quantia em dinheiro. No entanto, de lá para cá, os clubes recebem uma cota fixa de participação no torneio. Vale lembrar que, com exceção do Vasco SAF, os outros clubes assinaram aí o contrato de direito de transmissão com a Brax Band. Dessa forma, o valor recebido por cada uma das equipes que participam do Carioca é de responsabilidade da emissora, né? Mudando aqui de assunto, né? O atacante Gabigol será julgado hoje, dia 18, às 14 horas, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. O jogador foi denunciado aí por tentativa de fraude o exame de dopagem no ano passado e pode ser punido com uma suspensão de até 4 anos. Pode ser punido. Ele não foi julgado, ele não foi condenado. Então, vamos aguardar aí. Eu vou acompanhar esse julgamento para deixar vocês informados, né? Para fechar aqui agora a matéria, rapaz, treta no X lá, cara. Treta entre Vene Casagrande e Cazé. Rapaz, vou trazer para vocês aqui as informações bizarras do que aconteceu. Ela teve mais de 2.000 views. Vai lá dar uma olhadinha, Vene Casagrande lá. Vene Casagrande postou o seguinte no X lá. O Vasco se preocupou tanto com o local do jogo que esqueceu de estudar o Nova Iguaçu para o duelo deste domingo. Em 2 confrontos, o Cruz Maltino empatou um sendo amassado e perdeu o outro jogando mal. Isso é verdade, não menti em nada. Nova Iguaçu passa pelo Vasco e pega o Flamengo na final do Carioca, disse Vene Casagrande. Cazé, da Cazé TV, eu admiro os dois, gosto dos dois, beleza? Um é vascaíno, outro flamenguista, como eu já falei, no meu ponto de vista, nós somos rivais e não inimigos. Aí o Cazé disse o seguinte, vale a pena tu tuitar uma parada sem sentido dessa só por engajamento? Perguntou, né? Quando a gente era ferrado, né? Falou outra coisa, no El, e tu ainda era Vasco, tu não fazia isso. Agora, tá valendo a pena? Perguntou novamente. Ou te hackearam de novo? Fez outra pergunta. Pelo amor de Deus, hein? Falou pro Vene Casagrande. Vene Casagrande respondeu. Ô, treta gostosa. Tô aqui igual a coluna do Léo Dias, né? Fazendo fofoca. Deve ser o nervosismo. Que resposta de Vene Casagrande. Deve ser nervosismo. Você sabe que nunca fui vascaíno. Faz parte do jogo. Admiro o seu trabalho e fico feliz por ver você e a galera do Eu Chegou. Tamo junto. Aí botou o bracinho, né? Lá. Aí Cazé respondeu novamente. Tu nunca foi vascaíno, eu nunca fui gordo. E o Prached sempre foi jogador.
Admiro o seu trabalho também, Vene. Isso aqui foi o Cazé respondendo, Vene. Quem falou aqui de gordo foi o Cazé, beleza? Ó, ele disse, tu nunca foi vascaíno e eu nunca fui gordo. Zoando o cara, afirmando que Vene Casagrande foi vascaíno um dia. Aí o que o Vene Casagrande fez? Ele pegou, postou uma foto dele quando criança com a camisa do Flamengo e escreveu, Mengão, tamo junto. Vou mostrar aqui para vocês a foto do Vene Casagrande. Não sei se vai aparecer, não. Vene Casagrande, quando era criança, aí, vestindo a camisa do Flamengo. Não sei se está dando para vocês verem, né? Mas está aqui. Vai lá no Twitter, dá uma olhada lá. Vene Casagrande, eu sigo os dois. Sigo o Cazé, sigo também Vene Casagrande. São os caras bons aí que nos trazem boas informações. Então, galera, essas aí são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de segunda-feira. Eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Chegou até aqui? Já deixa o like. Não é inscrito? Se inscreva, não nos segue, passe a nos seguir. Saudações!